Senhor nosso Deus, Senhor que sonda o coração no mais profundo de cada um. Vem, maravilhoso Deus, vem, Senhor. Só o Senhor pode, Senhor. Só o Senhor pode ajudar a tirar a ansiedade que atrapalha tanto, Senhor, que causa tanta turbulência e inquietação por dentro, meu Pai. Só o Senhor pode tomar pela mão, Senhor, guiar os passos, Senhor Deus, nos caminhos planos, Senhor, nos teus caminhos, Senhor. Vem, maravilhoso Deus, vem, Pai querido. Vem ajudar o teu povo, Pai, para que lave a alma diante do Senhor, para que possa receber, Senhor, a tua palavra é viva. Nosso Deus, obrigada por tudo. Que o Senhor seja honrado e glorificado, Pai. Oh, Santo Espírito de Deus, encontre, Senhor, o coração preparado para o Senhor, para que cada um possa desfrutar, Senhor, da tua presença tão linda, Senhor, na tua direção, nos teus cuidados, no teu mover, Senhor. Vem, Santo Espírito, e opera, Pai. Muito obrigada por tudo. Senhor, não estamos aqui numa reunião solene, numa reunião religiosa, numa reunião social, mas estamos reunidos com o teu povo, teus filhos, Senhor, que te busca, Senhor, teu povo que te busca, que necessita, que deseja ardentemente o teu Espírito Santo agindo, dirigindo e operando. Vem, maravilhoso Deus. Pai, muito obrigada, Pai. Obrigada por Jesus, o maior presente que esse mundo poderia receber. Obrigada pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Valeu, meninos e meninas. Muito boa noite, em nome de Jesus. Amém. Examina o celular, dá uma olhadinha no seu celular. Amém, pessoal? É que nenhum deu um sinal e não tire, né, aquela comunhão, a comunhão do Espírito Santo. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Amém. Povo de Deus, muito bem. Nós temos ouvido, né, contemplado muita gente do Novo Testamento, né? O pessoal diz, Novo Testamento não tem jejum, Novo Testamento não precisa fazer nada, Novo Testamento sou de Cristo, sou da graça, não precisa fazer nada. Só que na prática a gente vê que não é assim, né, pessoal? Tem de haver uma comunhão com o Espírito de Deus. Amém, pessoal? E é a maior honra. É uma honra tremenda. A comunhão com o Espírito de Deus, irmãos, é que vai fazer toda a diferença. Primeiro, o entendimento da palavra de Deus, que é tudo, não é? O entendimento e a comunhão. Daí já se pode, não é? Cada um pode buscar e ser guiado e dirigido pelo Espírito de Deus. Não tem nada melhor nessa vida. Falando do jejum. Jejum sem oração, é passar fome, é perda de tempo. Até porque, reiterando e insistindo nisso, o jejum não é uma forma de pagamento para Deus. Deus não aceita, Ele não é negociante. Ele é Deus, soberano, Senhor. O que nós devemos fazer realmente é buscar, nós devemos buscar essa comunhão com o Espírito de Deus. E como diz o Espírito Santo através de Paulo, né? Ou é carne ou é espírito. O nosso espírito é que contacta a Deus. É que verdadeiramente pode ter uma sintonia perfeita com Deus. Aí quando a pessoa está muito envolvida com as coisas da terra, o tempo todo, só com as coisas terrenas, não tem como sentir no Espírito o mover do Espírito Santo. Então daí um tempinho, uma necessidade de consagrações, jejum e oração. E hoje nós vamos a Daniel. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel. Logo no capítulo 1,
Então, o livro de Daniel leva o seu nome. O título do primeiro capítulo é A Educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Vamos então. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, observando Deus com D minúsculo, né? Para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Bom, a primeira coisa a observarmos aqui, irmãos, é que foi o Senhor Deus que entregou literalmente, tá, a Nabucodonosor e deixou que ele invadisse as terras de Judá. Você vai dizer assim, mas meu Deus, o que é isso? Rei da Babilônia invadindo as terras do povo de Deus. Mas o povo de Deus naquele tempo não queria saber de Deus não, pessoal. Deus não obriga ninguém a nada. Ele deixa todo mundo à vontade. O que acontece é que quando Deus retira sua mão, o inimigo tem campo livre. O terreno está livre. E aí, o Nabucodonosor, rei da Babilônia, ela representa o mundão, ela representa literalmente, faça tudo que você quer, tudo que você tem vontade, tudo que você deseja, ou seja, aproveita a vida, curta bastante, faça tudo que você quer, ponto, que ninguém se meta nisso. Esse é o significado de Babilônia, sem falar que a quantos deuses você quer servir. Que tipo de segmento você quer, em que tipo de segmento você quer andar? Então vai fundo. Você quer adorar a imagem e cultura, você adora. Você quer conversar com qualquer força espiritual, você conversa. Você quer fazer qualquer tipo de oferenda, você faz. Enfim, serve a qualquer Deus. Está aqui, o Nabucodonosor, ele levou os utensílios, uma parte, para a casa do seu Deus. E aí? Agora vem o chefe dos eunucos por ordem de Nabucodonosor, e ele diz, ó, vai lá e me separa desses jovens judeus, pega os melhores, os mais sábios, os mais inteligentes, pega os mais capacitados, pega os mais belos, né, os mais formosos, e traz para mim, porque eu quero isso aqui servindo no meu reino. O diabo faz isso, né? Satanás, ele procura agir na vida de qualquer pessoa, mas tem alguns que ele persegue literalmente para dizer, esse vai ficar junto comigo. E ali ele leva para a bebedeira, ele leva para as drogas, ele leva para a prostituição, ou ele não leva para lado nenhum e arrebenta com a vida das pessoas. Significado do mundo, Mas aqui, o ministério é físico, a coisa é física. Então Nabucodonosor, ele instrui o chefe dos seus eunucos e diz, vai lá e separa esses jovens para mim. Muito bem. E aí, esse eunuco, ele vai cumprir essa ordem à risca e chega o versículo 5. Acompanha comigo. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que ao fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar,
a Ananias, o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Dá uma paradinha aqui. Então, o rei, autoridade máxima, Babilônia, e ele então dita as ordens e diz: ó, eu quero essa rapaziada bela, culta, instruída, bonita, esses crentes, esses evangélicos, eram judeus, era o povo de Israel. Eu quero que eles venham para a minha mesa, eu quero que eles comem, a mesa força de expressão, quero que eles comam da minha comida e bebam do meu vinho. Qual é a comida do mundo, irmãos? De que o mundo se alimenta hoje? A gente vê hoje uma gama de seguidores que seguem A, seguem B, seguem isso, seguem aquilo, seguem o ensinamento tal, seguem a forma tal, imitam fulano, imitam ciclano, imitam beltrano, seja lá o que for. Mas a gente vê o mundo numa corrida só, literalmente mundo. Aí alguém se converte e vai nessa contramão para chegar mais perto de Deus. Esse é Daniel. Daniel está na contramão da Babilônia. Uma coisa que deve nos chamar a atenção aqui de imediato é: ele é um jovem que vai junto no arrastão de todos os que foram levados. Ele não vai apresentar ódio, revolta, raiva de Deus. Ele não vai, ele chega no versículo 8 aqui. Ele coloca dentro do seu coração, ele assentou. Ele colocou dentro de si de modo tão firme e fiel a Deus, que ele disse: não vou me contaminar com os banquetes da Babilônia. Ou seja, o que é para esse mundo, que não agrada a Deus, não serve para mim. Ele assumiu ser um judeu verdadeiro dentro do reino babilônico. Irmãos, às vezes a gente se assusta. Você quer levar uma pessoa a Cristo, você vai falar de Jesus, ela diz assim: eu tenho amigos que são evangélicos. Eu tenho um amigo que eu conheço muito bem, bem de perto, e ele faz tudo o que muita gente faz e que muita gente como eu não faz. E ele diz que é crente. O Daniel colocou dentro do seu coração. Ele podia sentar à mesa com o rei da Babilônia. Ele podia comer a comida do rei da Babilônia, ou seja, toda comida de pecado. Que na verdade não é comida. O sentido da comida aqui é o prazer do mundo. O sentido do vinho são os prazeres embriagantes dessa vida. E o Daniel, ele se manteve. Ele era jovem. Ele era da linhagem real, ele era dos nobres, e ele está lá quase que como um prisioneiro, e ele se mantém numa fidelidade a Deus acima de tudo. Ou seja, não me importa o que as pessoas digam, o que as pessoas falam, eu sei que os olhos de Deus estão sobre mim e é a Ele que eu sirvo. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Uma das coisas que mais contaminam nos nossos dias, irmãos, infelizmente, as amizades diretas e a internet. Muita gente que é sábia, que é culta, que é inteligente, que até é de Jesus, infelizmente se deixa arrastar pelos costumes da sociedade, e muitos desses costumes vão literalmente, chocam com as coisas de Deus. Não é todo mundo que aceita Jesus, que está disposto a ouvir realmente a palavra e dizer: vou levar a palavra até. Eu não vou entristecer o Espírito Santo. Eu jamais vou passar por cima da palavra de Deus. Esse foi Daniel. Como eu disse e volto a dizer, era dos nobres, você vai ver aqui, era da linhagem nobre, da família real.
tinha uma vida super abençoada em Jerusalém, na sua terra. A Judéia, várias cidades do povo judeu, Jerusalém, a menina dos olhos, literalmente como se fosse a capital de todo o povo de Israel, ou seja, o polo central. Então, ele era de família nobre, extremamente culto, jovem. O rei exigiu que fossem bonitos, jovens belos, muito inteligentes, sábios. Daniel tinha tudo isso. E, no entanto, teve toda a oportunidade. Estou longe da minha terra, estou longe da minha família, estou aqui no reino da Babilônia, não vim para cá por minha vontade, não vim com as minhas próprias pernas, pelo meu querer. Fui apanhado lá nessa invasão de Nabucodonosor. Então, já que, muitos diriam assim, já que Deus fez assim, já que Deus quis assim, já que aconteceu assim, de alguma forma, as desculpas seriam essas. Então, eu vou curtir a vida aqui na Babilônia. Cristão que quiser realmente seguir a Jesus, meu irmão, ele vai ter literalmente que seguir o temor que Daniel teve no seu coração, assentou no seu coração, ou seja, ele colocou lá dentro de si uma base tão firme, ele assentou dentro de si, colocou seus alicerces de temor a Deus, para dizer, não vou me contaminar com os banquetes do rei. Às vezes algumas conversas, irmãos, desviam completamente da presença do Espírito Santo. E tem cristão que não percebe, então ele vai seguindo as conversas dos amigos e não percebe que vai se distanciando. Alguém posta alguma coisa e aquela pessoa, aqueles amigos que estão no mesmo espírito, começam a aprovar. Jesus vem e diz, a boca fala do que o coração está cheio. Olha com quem você está concordando. De repente, aquilo com quem concorda, aquilo que fala, está completamente contra Deus. De repente, ali está um pedacinho, uma pequena parte do banquete da Babilônia. Jogar a conversa fora. Fazer 3 perguntas para vocês. Faço para mim constantemente. Com quem você anda? Ao longo da nossa vida, nós temos fases, momentos ou temporadas ao lado de algumas pessoas. A criancinha vai para a escola, ela sai do aconchego do lar e lá vai ela para o meio. Tem que ir. Social, tá certo. Mas se em casa não receber a estrutura, vai receber lá. E lá vai desfazer o que está recebendo cá. Daniel tinha temor a Deus. O temor não é algo aparente. Você não sabe se uma pessoa tem temor. Ela não tem escrito na testa, sou temente a Deus, sou fiel, sou sério. Daniel colocou no seu coração não se contaminar nem com a comida, nem com a bebida. Ou seja, aquilo que embriaga as pessoas. A história se desenrola, você vai ver que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 que foram para dentro da fornalha de fogo, que Nabucodonosor mandou multiplicar, intensificar o poder do fogo, o calor do fogo, 7 vezes, eles formam um grupo. Olha que grupo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Dá uma olhadinha no versículo 7. E o chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, Hananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias o de Abednego. Esses 4 jovens aqui, eles 4 fizeram um propósito dentro de si. Nada de banquete da Babilônia. O que é da Babilônia não serve para o judeu. O que é do mundão não serve para os filhos de Deus, não serve para o cristão. Ah, mas todo mundo faz. Pois é, mas eles 4 formaram um grupo. Continuando aqui os fatos. Versículo 9.
Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria eles vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscarias a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Dá uma paradinha. Daniel, porta-voz do grupo. Daniel e os seus 3 amigos. O Daniel, então, como porta-voz, ele assume a responsabilidade de falar com o braço direito do eunuco, que está sob ordem de Nabucodonosor, para que esses jovens que foram selecionados, que foram qualificados pela beleza, pela cultura, pelo conhecimento, pelo comportamento, né? O rei queria aumentar o seu poderio com os jovens judeus, mas queria introduzi-los na Babilônia. Eles têm que comer o que a gente come, eles têm que fazer o que nós fazemos, eles têm que ser mundanos, eles têm que curtir a vida, eles têm que comer as iguarias à mesa do rei. Os 4 estão num pacto firme, são tementes a Deus, são jovens que vivem em santidade, são jovens que estão ali para apresentar aquele reino babilônico, que eles pertencem ao Deus de Israel, ao único Deus, ao Deus que é santo, 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 que é o Senhor de tudo, é aquele que tem todo o poder. Olha a coragem de Daniel. Segundo os estudos, sabe-se que Daniel, ele estava regulando entre 16 e 17 anos. Ainda não tinha certamente 18, mas era muito bem preparado como servo de Deus. Então ele assume como porta-voz para que os 4 não se sujem, não se contaminem. O rei vai dizer: eu tenho um harém, venham para cá e escolham. E Daniel disse para o moço: não, nós não queremos a comida do rei. Não, nós não queremos o banquete do rei. Mas então pelo menos bebe o vinho. Ou seja, vamos lá, se embriaga aí de vez em quando, um pouquinho. Pega aí o que esse mundão te oferece. Não, nós não queremos nem a comida nem a bebida. Só dá legumes para a gente, por favor. Mas vocês vão ficar diferentes dos outros jovens que são iguais a vocês, ou seja, que são judeus também. Você vê que ele fala isso, o eunuco fala exatamente. O auxiliar do eunuco, ele fala isso. Olha só, olha o versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscarias a minha cabeça para com o rei. Às vezes é aquele conselho, irmãos, da amiga, no local de trabalho, na faculdade. Ou você tão jovem, se casou. Pô, acorda. Teu marido não é nem lá essas coisas. Por que você não aproveita a vista tão jovem, você é bonita? Vai curtir a vida. O moço disse: eu tenho medo que o rei veja que vocês estão maltratados, que vocês não estão com boa aparência por causa dessa comida que vocês insistem, não querem comer o banquete do rei. Vocês vão ficar diferentes dos outros jovens. Diferentes. Quando um jovem diz: eu não bebo. Quando o jovem diz: eu vivo em santidade. Ou qualquer pessoa, quando uma mulher diz: eu amo meu marido e vou conduzir meu casamento até o fim. O que é isso para o mundo? É exatamente isso. É o choque com a Babilônia. Choque. Porque o prazer do diabo é casamento destruído e prostituição. O prazer do diabo é jovens curtindo a vida e fazendo tudo que tem vontade. Daniel é tremendo. Então ele assume, e são 4, esse grupo. Versículo 13. Então ele, no 11 ele pede, 12 ele pede os legumes. Experimenta, pois, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber.
Então se veja diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos, como é que pode? Do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. A Babilônia tem sempre alguém por perto de um cristão para puxar o celular e dizer assim: vem cá, dá uma olhada nisso aqui. E muita gente vai. Tá assim de gente, é assustador. Um dia desse estourou uma notícia aí que um site de relacionamentos tinha um grupo que já se identificava evangélico. E gente casada procurando relações fora do casamento. A Babilônia faz isso, vem cá, come da nossa comida e bebe da nossa bebida. Temos dito muitas vezes isso. A internet, irmãos, ela pode e deve ser uma bênção na vida do cristão. Por exemplo, estudantes, olha que facilidade para pesquisas. Para as famílias, comunicação rápida. Caramba, antigamente, quem tinha um parente em outro país, mas pagava altíssimo. Faz um DDI. Faz. Descagem direta à distância. Pim, 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 pim. E vai lá. Chegava a conta. E aí? Cada minuto uma fortuna. Passa um zap. Não altera nada na tua internet. Não altera nada no teu contrato. Mas como é que as pessoas estão usando? A Babilônia está entrando direto. Às vezes o cristão não percebe, irmãos. E se embriaga. Às vezes é nas distrações. Olha, é preocupante, irmãos. Muito preocupante quando a gente escuta algum cristão dizer: eu não consigo orar 1 hora. Mas ele fica horas no celular. Como é que ele tem uma relação tão forte com o celular e não tem uma relação forte com o Espírito de Deus? Se o cristão não percebe o quanto ele se aproxima da Babilônia. Continuando. Vamos lá? Versículo de número 18, né? Isso, 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. A paradinha. Lembrando aqui, né, irmãos, que antes de Jesus vir ao mundo, o Senhor Deus falava com quem Ele queria de diversas formas. Quem já leu isso conosco lá em Hebreus? Quem já leu? Pois é. Antes de Jesus, a palavra vir ao mundo, nós temos a palavra. Hoje nós temos a palavra escrita e devemos colocá-la dentro do coração e firmá-la nos pensamentos. Mas antes de Jesus ir ao mundo, Deus falava de diversas formas. Quem lembra do José do Egito? Todo mundo lembra? Então, como é que Deus falava com José o que o próprio Deus ia fazer com ele? Em sonhos. Exatamente. O Daniel não tinha, o José do Egito não tinha a Bíblia escrita. Né? Não tinha nenhum pergaminho, não tinha nada. Deus falava. Deus deu a Daniel esse dom, porque ele vai interpretar os sonhos do rei. Deus já está investindo nele para elevá-lo e deixar ele e seus amigos numa confortável, né, condição dentro do reino babilônico. Mas não pensem que com isso eles vão ficar livres de toda e qualquer investida da Babilônia. Não, não vão. Vamos lá. Versículo 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Chegou a hora da sabatina. Que isso, pastor? O rei vai sabatinar eles. Olha só o versículo 19.
E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes originários desses jovens que eram hebreus. Então, jovens judeus. Eles ganharam outros nomes lá no reino da Babilônia, lembra disso? O chefe dos eunucos deu um nome novo, deu um nome babilônico para eles, babilônicos. Isso é muito comum, irmãos, as pessoas colocarem os famosos apelidos conforme algumas características ou algumas coisas, e normalmente quem é debochado joga um apelido para jogar a pessoa lá embaixo, né? Sim ou não? Dentuço, narigudo, magrelo, cachaceiro, né? Doente, perturbado, né? Canceroso, nojento, e vai por aí. Estou só trazendo assim panoramicamente, não estou dizendo que aqueles nomes significam isso, mas eram nomes dados na Babilônia, porque os nomes deles, originários do povo hebreu, são esses aqui. Então, eles agora são Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que é chamado, como está aqui em cima, não é? Beltesazar. Lá dentro eles são chamados por aquele nome. A Babilônia faz isso. Ô José, você nasceu menino, mas aqui é Babilônia. Você pode ter outro nome. E ainda deixa escolher, sim ou não? Tá? Babilônia, irmãos. Cuidado com a Babilônia. Cuidado com a Babilônia. Mas vamos em frente. Agora vai iniciar a sabatina. O próprio rei vai sabatinar os 4. Versículo 20. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, doutores, do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Então dá uma paradinha aqui. Muito bem. O rei Nabucodonosor sabatinou os 4. E de todos os que ele havia sabatinado, o Daniel foi o mais inteligente, o mais sábio, juntamente com seus 3 amigos. Então eles vão ficar agora perto do rei, a serviço do rei, e eles estão numa condição relativamente confortável, não estão como escravos, aquele escravo de trabalho pesado. Tá. Esse rei Nabucodonosor, ele tinha muitos sonhos. É interessante porque... E ele teve um sonho, antes daquele sonho da árvore gigantesca, lembra que ele acaba virando bicho porque ele se orgulha do que ele criou, a gente vai chegar lá. Ele tem um sonho, tá aqui logo no capítulo 2, ele tem um sonho. A gente não vai ler agora não, pessoal. Só para eu adiantar aqui. Ele tem um sonho, e dentro do sonho ele fica tão perturbado que quando ele acorda, ele não lembra do sonho, mas ele ainda está perturbado com o sonho. Como ele era perturbado, né? A Babilônia perturba mesmo, pessoal. Perturba. E ele então teve um sonho perturbador, e ele acordou, e ele não conseguia explicar que sonho ele teve. Mas ele estava muito incomodado. No sonho eu fiquei muito aflito, muito perturbado, muito incomodado. Eu estou aqui parafraseando. Bom, ele vai mandar chamar todos os sábios do reino dele. Então ele vai mandar chamar astrólogos, agoureiros. Ele vai chamar todos que têm algum título que tem um poder sobrenatural para interpretar qualquer coisa. Aí ele chama e diz para eles assim: tive um sonho, interpreta o meu sonho. Só que ele não conta o sonho que é. Então, resumindo aqui, nós vamos ler agora. O capítulo 2. O decreto, o sonho do rei interpretado por Daniel. No ano 2º, ou no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho.
é para saber o sonho. E para saber o sonho está me perturbando meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado, as vossas casas serão feitas num monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Dá uma paradinha. Olha que loucura o que esse rei quer. Ele é rei, está acostumado a mandar e a decretar, e ponto final. Ele diz: vocês vão ter que dizer qual foi o sonho que eu tive, porque esse sonho está me perturbando. E eu quero mais, vocês vão dizer o sonho que eu tive, me conta o sonho que eu tive e me dá a interpretação dele. Olha só. Se vocês me derem a interpretação, eu vou dar presente, vou dar isso, vou dar aquilo, vou dar aquilo, vou dar... Bom, resumindo. Sai o decreto e ninguém consegue interpretar, e o que o rei diz? Sai e mata todos eles. Chama o chefe do exército dele e diz: quero que meta a espada. Mate todos os sábios do meu reino, mate todos os astrólogos, todos os que dizem ter conhecimento disso, mata todo mundo. Isso chega aos ouvidos de Daniel. O Daniel, irmãos, ele reúne os 3 amigos. Eu quero que você contemple isso comigo, porque é muito lindo. Porque às vezes as pessoas têm amizades, irmãos, mas não são amizades que edificam, que dizem assim: você está enfrentando um problema grave, eu vou orar junto com você. Vamos orar agora. Vamos iniciar uma batalha de oração. Muitos dão tapinha nas costas ou no ombro. Não, a gente vai orar, né, irmão? Irmão, deixa que a gente ora. Vai para casa, pega num sono, meu irmão, que ronca. Literalmente está nem aí para orar por ninguém. Com quem você anda? Quem são seus amigos? Quem você tem como amigos? Quem você põe dentro da sua casa? Quem você coloca dentro do seu coração? Eu acho que está na hora, né, irmãos? Isso chega a Daniel. Daniel dá de cara com o chefe do exército, que vem e diz: olha, o rei mandou matar todo mundo. Mandou começar pelos sábios, e o mais sábio do reino dele é você. Estou parafraseando. Isso mesmo. Você vai ver isso tudo no capítulo 2 aqui. O capítulo é extenso. Sabe o que Daniel faz, irmãos? Daniel diz para ele: me dê um tempo e me leve à presença do rei. Sabe o que Daniel faz? Chama os 3 amigos, irmãos. Porque a cabeça dos 4 está literalmente em risco. Os 4. Ele chama os 3. Dá uma olhadinha comigo. Versículo 13, perdão. Daniel capítulo 2, versículo 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para quê? Dá uma paradinha, tá vendo, irmãos? Quando você lê um versículo como esse, depois de todo esse entendimento, você pensa o quê? Mas eles foram tão fiéis a Deus, santos, não se contaminaram, não se embriagaram com a bebida do rei, não comeram a comida do rei, jejuaram, abriram mão de todas as iguarias e ficaram com legumes. Por que Deus está permitindo eles passarem por isso? Vamos ver? Versículo 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Ele já saiu com a ordem: mate os sábios. Dá de cara com Daniel e não mata Daniel. Pelo contrário, Daniel fala com ele. Daniel fala no Espírito de Deus. Versículo 15. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto mandado da parte do rei?
Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Versículo 17. Você lê comigo? Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Amém, irmãos? O caso era gravíssimo, gravíssimo. Decreto de morte do rei da Babilônia. Nabucodonosor chama o chefe do seu exército e diz: saia, mate. Ele dá de cara com Daniel. Daniel diz: me dá um tempo, me dá um tempo. Ele não recebeu de Deus, no capítulo 1 não se vê, não vimos, que ele recebeu de Deus o dom de interpretar. Pois é, irmãos, às vezes as pessoas vão interpretar a palavra e levam as pessoas para os caminhos errados. Ah, que isso? Se puderem crer, um cidadão chegou à nossa igreja. Ele disse: pastora Gorete, gostei da forma do seu ministério, da forma da palavra, maravilha, muito bom, mas quero dizer para a senhora que eu tenho um caso, meu caso é especial e que Deus entende. A senhora sabe muito bem que o Salomão tinha 1000 mulheres, 300 mulheres e 700 concubinas, ele tinha 1000 mulheres. Eu só tenho 2. Quero que a senhora compreenda que a minha mulher de casamento é doente. Então Deus sabe e entende o meu caso. Você fica sereno, você ri ou você chora? Decida. Porque bebeu o juízo? O Daniel entra na sua casa, ele chama os 3 amigos, companheiros de batalha, de oração. Observa comigo, versículo de número 18. Quem vai ler comigo 18 em voz alta? Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Dá uma paradinha. Vou voltar no 17 para somar com 18. É tremendo demais. Daniel entrou e pediu ao rei. 17, perdão. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus. Dá uma paradinha. Para que Daniel chamou os 3 amigos? Chamou para eles assistirem um vídeo? Não chamou para eles assistirem um vídeo de pornografia? Mas eram 4 rapazes jovens, bonitos, saudáveis, inteligentes. Como é que o mundano se refere aos cristãos? Vamos lá. Esses crentaços, esses abobões, esse povo religioso, esse povo cego, esse povo medíocre. Daniel chama os 3 amigos para orar. Continuando aqui, irmãos. Versículo 18 eu vou repetir. Para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. Agora Daniel glorifica a Deus, vai à presença do rei e o Espírito de Deus fala tudo no coração de Daniel. O rei engrandece a Daniel. Daniel recusa todos os presentes do rei. Você pode ler isso. Daniel recusa todos os presentes do rei. Daniel passa uma noite com 3 amigos em oração a noite toda, irmãos, para que o Espírito de Deus lhe desse aquela revelação. E aí ele poupou todas as pessoas, todos os sábios, os astrólogos, todo mundo. Ele e mais 3 orando. Trazendo agora.
Esses 3, com toda fidelidade, foram impedidos de entrarem na fornalha? Não, eles entraram. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o cristão é sincero, irmãos, e anda com Deus de verdade, porque Deus sonda o coração, tá? Por mais que ele enfrente lutas e batalhas, se ele buscar de Deus, Deus sempre vai direcionar como ele vai fazer, o que ele deve fazer. Às vezes tem cristãos que ficam perdidinhos: meu Deus, o que é que eu faço? Eu acho que eu vou ter que jejuar uma semana. Não, não precisa. Precisa entrar na presença de Deus com o coração preparado. Daniel assentou lá atrás no seu coração: não vou me contaminar com as iguarias do rei. A pessoa entra num setor de trabalho novo, numa empresa nova, logo se entuma com os primeiros amigos, todo mundo que vem. Muito bem, seja sociável, seja amigo, mas estuda o terreno primeiro. Vê quem são as pessoas. Vê o que elas falam. Vê o que sai de dentro delas. Vê quais são, porque os interesses se mostram de imediato. Daniel se manteve com esses 3 amigos judeus, irmãos. E você pode observar a história: eles só se reúnem para orar. Eles só se reúnem nas coisas de Deus. Observa, por favor. Bom, aí esse mesmo rei vai ter outro sonho. Ele agora tem um sonho e ele lembra do sonho. Ele diz: Aí ele chama o Daniel vai interpretar o sonho dele. Ele vira-se para o Daniel e diz: olha, eu tive um sonho que me perturbou muito. Só que era uma árvore muito grande, muito grande. E muitas aves, todas as aves do céu encontravam proteção nessa árvore, alimento nessa árvore. Essa árvore muito frondosa, muito poderosa, dava cobertura a tudo, a todos. E o Daniel buscou a Deus e virou-se para o rei e deu a interpretação. Mas o Daniel era incrível, irmãos. Daniel tinha um temor a Deus, mas não tinha medo de ninguém. Daniel vira na cara desse rei, vai lá no capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo do qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as raízes deixai na terra, com as cadeias de ferro e tal. Bom, o Daniel deu a interpretação e disse: essa árvore é você. Agora, olha quem era Daniel, irmãos. Olha a cabeça de um jovem para um rei velho. Olha só, versículo de número 27. Olha só, 27, dá um pulinho aí para o 27. Portanto, ó rei, aceita o quê? Dá uma paradinha. É isso aqui, irmãos. A pessoa que é de Jesus de verdade, irmãos, ela não se envolve com a Babilônia, ela não se deixa arrastar pela Babilônia, ela não segue os costumes da Babilônia. Daniel assentou no seu coração, mente firme: sou judeu, sou de Jesus, sou de Deus, sou santo, sou outro povo, eu sou do céu, não sou da Babilônia. Ele está dentro da Babilônia, debaixo do domínio desse rei. Vira para esse rei, ele interpreta o sonho, ou seja, o Espírito de Deus está nele, e ele encara o rei e diz: ô rei, aceita o meu conselho. Um jovem judeu dando conselho ao rei da Babilônia. Toda pessoa que é de Jesus, irmãos, tem sempre uma boa palavra para desviar o errado do seu caminho errado, para tirar o babilônico do erro.
para despertar aquele que está errado. Às vezes os amigos, irmãos, pensam que estão fazendo bem, ajudam a destruir um casamento. Isso mesmo, rapaz, seja livre. Vem para a nossa turma. Sexta-feira, em vez de você vir para a turma, tu vai para casa para ficar se chateando. Vamos embora, vem com a gente. Olha um jovem dizendo para o rei da Babilônia: aceita o meu conselho. Daniel não está dizendo, aceita o conselho, aceita o meu conselho. Ou seja, Daniel, ele podia olhar nos olhos do rei para dizer: o que eu tenho com a Babilônia? Aceita o meu conselho. Quem é de Jesus, irmãos, tem sempre alguma coisa boa para dar para alguém. Para o pior babilônico, para o mais mundano. Mas quando a pessoa se contamina um pouquinho com a Babilônia, o babilônico posta alguma coisa contra Jesus, e aquele que tem um pouquinho, que gosta muito das amizades babilônicas, é isso aí mesmo, é isso aí. Acaba mesmo com esse casamento, está perdendo seu tempo. Ô rapaz, para com esse negócio de grupo jovem, santidade, para com isso, rapaz. Vem para cá, a gente é que curte a vida. A contaminação está tão grande, irmãos, que acontece dentro das escolas dos pequenininhos. É assustador. O Daniel então diz: aceita o meu conselho. Eu vou voltar no 27, vai comigo? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o rei. O que aconteceu com esse rei? Todo mundo sabe? Quem sabe? Quem sabe? Apareceu pelo na pele dele e pena de ave. Penas. As unhas se transformaram em garras. Ele perdeu o raciocínio. Literalmente, ele perdeu o poder de raciocínio. O cérebro dele virou a cabeça de um bicho. Ele cai de 4 na grama e diz a Bíblia que ele come grama ao lado dos bois. Deus usou um jovem judeu, Daniel, para aconselhar o rei da Babilônia. Quantos cristãos, irmãos, podem aconselhar um babilônico hoje? Quantos cristãos realmente podem chegar diante de uma mulher babilônica? Quantas mulheres podem dizer: ei, salva o teu casamento, eu vou te ajudar em oração? Daniel chamou os 3 amigos: vamos orar, para Deus livrar a todos, não só a nós, mas a todos. Vamos orar. Ele leva os 3 para a casa dele para orar. Essas eram as amizades de Daniel. Quais são as suas amizades? Curva sua frente. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Que coisa tremenda, Senhor. A vida desse jovem Daniel. E quando lembro, Daniel gostava de ir para a beira de um rio para orar. E sempre que ele podia, ele orava na beira daquele rio. O rio Hidekel. E Daniel estava orando e orando. E o Senhor enviou um anjo do céu, e foi o anjo Gabriel. E o anjo chegou para Daniel e disse o quanto ele era amado no céu. Menino jovem, bem preparado para ser um judeu ali como exemplo, e foi parar no reino da Babilônia. E ele não mudou nada, 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 nada. O que Daniel era na sua terra, nas terras de Judá, ele foi no reino da Babilônia. O que Daniel tinha dentro de si, ele manteve no reino da Babilônia. A fidelidade, o temor ao Senhor.
não se contaminou com as amizades, manteve, Senhor, os amigos de oração, não os amigos da conversa fiada, da conversa suja, da língua solta, das críticas impróprias, ofensivas. Que coisa linda, Jesus. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias nem com o vinho do rei. Nosso Deus, nós vemos um mundo embriagado, Pai, pelas vontades próprias, pelo sopro do mundo, o sopro maligno, meu Pai, do faça tudo o que você quer, tudo o que você tem vontade. Meu Deus, Daniel, Senhor, se esforçou e foram, aqueles jovens ficaram aqueles 3 anos, Senhor, e se mantiveram firmes e firmes, não se assentaram à mesa do rei da Babilônia. Nosso Deus, muito obrigada, Pai. Que o Senhor contemple, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, em todo o tempo. Que o Senhor veja, Pai, um coração sincero que deseja te servir e temer ao Senhor, mas que teme de fato e de verdade na prática de vida. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Obrigada, Jesus.